Então, estamos na aula 5 da disciplina de Bioquímica, Estrutura, Propriedades e Funções de Biomoléculas, na parte de laboratório. A prática de hoje envolve desnaturação proteica. A tarefa de hoje vai ser bem simples, então eu vou aproveitar e rever alguns pontos que vocês estão vendo na teoria para ajudar a contextualizar aqui o experimento de hoje. Bem, quando dois aminoácidos se juntam, eles podem se condensar, né? Perder uma molécula de água. Essa água, os dois hidrogênios correspondem a do grupo amino e um dos oxigênios vem do grupo ácido. E eles acabam se formando, então, o que a gente chama de ligação peptídica, que acho que é aonde vocês estão, parte da disciplina que vocês estão vendo agora, né? E aí a gente forma, então, um peptídeo de 2 aminoácidos nesse caso aqui. As ligações peptídicas, pessoal, é uma função amida. Então, ela consiste, então, uma carbonila, ligação simples, nitrogênio, e aí continua a cadeia aqui do outro aminoácido. A cadeia do aminoácido termina no ácido, e aí o grupo amino começa o outro aminoácido. Tá? Uma característica importante dessas ligações peptídicas que ocorrem em proteínas e peptídeos é o caráter de dupla ligação. Existe um fenômeno que a gente chama de ressonância, onde o pares de elétrons aqui do nitrogênio, ele pode deslocalizar, né? Antes aqui no nitrogênio ele está localizado aqui, mas ele pode se deslocalizar e acabar aqui com um par de elétrons no oxigênio. Então, essa deslocalização de pares de elétrons aqui faz com que ele tenha um caráter de dupla ligação, e esse caráter de dupla ligação confere, do ponto de vista espacial, um aspecto planar aqui da ligação peptídica, tá? Aqui seria o carbono, oxigênio em vermelho, nitrogênio em azul. Então, toda essa parte aqui, ele tem uma geometria planar, tá? E alguns livros chamam de plano da Mita. Então, as cadeias, a cada sequência de aminoácidos compõe um peptídeo ou uma proteína. Toda vez que tiver uma ligação peptídica, isso aqui vão estar, principalmente o oxigênio, o carbono e o nitrogênio, eles vão estar compreendidos no plano, tá? Que está simbolizado aqui nesse plano, ilustrando aqui o caráter planar das ligações peptídicas. Existem uns ângulos em relação ao carbono ligado ao nitrogênio, né? Essa aqui tem uma rotação livre. Então, existe um ângulo que eles chamam de... Isso aqui não vou... Talvez o professor de teoria não esteja explorando demais aqui. O fio psi, que são os ângulos relacionados às ligações aqui do nitrogênio-carbono e do carbono, o carbono carbonílico. Mas isso aí é só para mostrar que gira. Esses planos não estão todos assim, né? Mas eles podem ter uma certa torção em relação a cada ligação peptídica. Eu estou falando palavras peptídeos e proteínas, elas são estruturalmente parecidas, né? O que difere um peptídeo de uma proteína, pessoal, é a quantidade de aminoácidos que compõem essa cadeia. Então, a gente costuma chamar de peptídeos pequenos, a gente usa o prefixo, né, dipeptídeo de 2, tripeptídeo de 3, tetrapeptídeo de 4, e assim vai. Tá? Quando a gente chega até em torno de 15 aminoácidos, a gente chama de oligopeptídeos, em geral. Quando o número de aminoácidos é em média, entre 15 e 50, a gente chama isso de polipeptídeo, tá? É um peptídeo grandão. Só que a gente só começa a chamar de proteínas. Proteínas são são macromoléculas bastante grandes, com uma quantidade de aminoácidos bastante elevada. Então, a priori, a gente chama proteínas aquelas cadeias de 50 ou mais aminoácidos, tá bom? Então, é só para vocês não confundirem, então, proteínas, o termo proteína e o termo peptídeo, tá? Proteínas são gigantes, acima de 50 aminoácidos. Abaixo de 50 a gente chama polipeptídeos, e aí a gente chega em oligopeptídeos, que são cadeias um pouquinho menores, tá? Abaixo de 15, de 12, a gente pode usar o prefixo adequado. Vamos fazer um exercício aqui, pessoal. Quem quiser usar o chat, pode usar o chat. O microfone. A pergunta aqui é, que tipo de peptídeo é esse? Tá? As cores aqui estão ajudando
a tentar ilustrar o tipo de peptídeo que a gente tem aqui. A dica é, para você saber se ele é um tripeptídeo, um tetra, um penta, um hexapeptídeo, é só você procurar as ligações peptídicas, né? Lembrando que as ligações peptídicas unem dois aminoácidos. Disponível, ou alguém quiser usar o microfone. Eu não sei se vocês já estão vendo esse tópico, eu acho que vocês já estão vendo esse tópico, né? Proteínas, aminoácidos. Então, aqui tenho um aminoácido aqui, né? Que a gente chama de amino terminal. A gente começa a sequenciar, né? A pegar a ponta do peptídeo a partir. O Marcos falou o dia de é um dipeptídeo. Dipeptídeo tem que ter dois aminoácidos, certo? E aqui eu estou vendo três cores aqui, né? Tem um verde, que eu estou vendo o aminoácido aqui, tá? E aqui, ó, a ligação peptídeo aqui, pessoal. Então, ele está juntando o aminoácido em verde com esse aminoácido em preto. Então, a gente tem uma ligação aqui, Marcos, que é uma ligação peptídica aqui, mas tem uma outra aqui, ó, tá? Então, tem uma pegadinha aqui que o livro pegou só três cores, mas a gente tem uma segunda ligação peptídica e uma terceira ligação peptídica. Então, a gente tem 1, 2, 3, 4 aminoácidos. Então, o mais correto é classificar ele como tetrapeptídeo. E existem várias nomenclaturas de aminoácidos, né? Essa aqui é a nomenclatura de 3 letras. Existe a nomenclatura de uma letra só. Se não me engano, são essas maiúsculas aqui, tá? Mas vocês não precisam decorar, pessoal. Eu mesmo não memorizei todos os aminoácidos até hoje. Aqui a valina. Essa aqui bem simples, tá? Onde o grupo lateral é o hidrogênio. Temos dois hidrogênios aqui. Isso aqui é a glicina. Isso aqui com carbono e uma hidroxila é uma serina, certo? Tá todo o aminoácido aqui. E esse último aqui com CH3 na cadeia lateral é uma alanina. Se vocês tiveram a revisão de funções e reações orgânicas, pessoal, só fazendo um parênteses aqui, vocês podem ver estruturas com linhas simples, né? Como a gente está olhando aqui, mas a gente pode ter algumas ligações como se fossem um pouquinho mais grossas aqui, né? E tracejadas, tá? Lembre-se sempre, pessoal, que toda vez que você tiver uma ligação mais grossa, como essa daqui e essa daqui, significa que o hidrogênio, no caso aqui, né, ligação carbono ligado a hidrogênio, estão apontando para fora do plano. E toda vez que você tiver esse tracejado aqui da alanina, significa que essa ligação está apontando para dentro do plano. Então, esse aqui saindo do plano e esse aqui entrando no plano, ou seja, ele está apontando meio que para trás. Então, meio que é que eu estou usando a câmera aqui, mas meio que entrando no plano da tela, certo? Indo na direção para trás e esse aqui está apontando para fora, para frente. Tá? Então, a gente costuma dizer que isso aqui está apontando para trás e a gente costuma dizer que isso aqui está apontando para frente. Lembrando sempre que o carbono faz 4 ligações e essas 4 ligações estão sempre no espaço tridimensional. A solução para representar essas 4 ligações em 3 dimensões é usar uma ligação mais grossa, apontando para frente ou saindo da tela, e entrando na tela o tracejado. Só umas curiosidades aqui, antes de falar do experimento, o aspartame, que é encontrado em adoçantes, ele é um dipeptídeo, ele é sintético, mas ele é, na verdade, oriundo de um dipeptídeo, né? Que é do ácido aspartico e da fenilalanina, tá? Então, a ligação peptídica está aqui. Temos um aminoácido aqui, que é o aspartato, e temos outro aminoácido aqui, que é a fenilalanina. Desculpa. Só que aqui não termina com... Aqui seria o amino, e aqui o amino inicial e o ácido terminal. Só que esse ácido, ele está, na verdade, com uma outra função orgânica. Ele está na forma de éster, né? Que seria carbonila, oxigênio, carbono. Tá? Então, a parte sintética do aspartame está aqui. Então, você faz o dipeptídeo e depois, com esse ácido, você transforma ele num éster. Tá? Que é uma reação relativamente simples. Por isso que o aspartame é muito barato. Peptídeos, pessoal, ele
se vocês procurarem na literatura, principalmente a parte de pesquisa, existem muitos grupos de pesquisas no mundo que o foco deles é sintetizar peptídeos. Hoje em dia a gente consegue comprar os aminoácidos em separado, como se fossem reagentes, e misturar eles na sequência certa para você ter uma cadeia peptídica. Tá? Então a gente consegue sintetizar peptídeos no laboratório. E muitas vezes a gente consegue isolar também peptídeos de vários organismos e de várias propriedades diferentes. Então, a gente pode isolar peptídeos de plantas, de bactérias, de fungos, de vertebrados, peptídeos relacionados a venenos de aranha, né? Peptídeos relacionados aos venenos de pele de anfíbios, peptídeos que podem ter uma ação anti-câncer, ou seja, uma ação terapêutica, uma ação biológica, né? Peptídeos relacionados a vacinas, peptídeos que estão relacionados a efeito imune, peptídeos encontrados no cérebro, no sistema endócrino, no sistema renal, respiratório, peptídeos opioides, tá? Peptídeos relacionados à atividade neurológica, e assim vai. Então, peptídeos existem em todo lugar, em todos os seres vivos, e muitos deles têm alguma função, né? alguma aplicação biológica. Um dos peptídeos, ou vamos dizer, quase uma proteína, né? Um dos peptídeos mais conhecidos é a insulina. Tá? Ela foi sequenciada e ela tem, na verdade, duas cadeias que são unidas através de pontes de sulfeto. Pontes de sulfeto, provavelmente, você precisa, para você ter uma ponte de sulfeto, você precisa ter duas cisteínas ligando entre si, através das cadeias laterais. Tá? Esse enxofre vem da cadeia lateral do aminoácido, não vem do amino nem do ácido, vem da cadeia lateral. E aí, se você tiver duas cisteínas, e a tendência, há uma grande chance dessas duas cisteínas se ligarem, tá? Não pela ligação peptídica, mas pela cadeia lateral, através de uma interação que a gente chama de ponte de sulfeto. Tá? No caso da insulina, a gente tem 3 pontes de sulfeto. Aqui fechando o ciclo, aqui unindo as duas cadeias e outro ponto aqui unindo também as duas cadeias lineares da insulina. Tá? A gente tem a cadeia A e a cadeia B. Tá? E aqui a sequência, né? Todas essas siglas aqui são os aminoácidos que compõem a sequência da insulina. Então, lembrando que a ponte de sulfeto, ele é facilmente formado ou facilmente desfeito pelo número de oxidação, então, pelo grau de oxidação do enxofre. Então, aqui ele está na forma reduzida, e aí se você oxidar, ou seja, perder elétrons, você pode formar a ponte de sulfeto. E aí se você ganhar elétrons, você pode reduzir ele na forma livre, na forma aberta. Tá? Isso aqui eu já falei. Mas o que eu queria mostrar nesse slide aqui é que quando a gente viu na aula passada sobre os aminoácidos, né, a gente viu que a parte ácida é carregada negativamente e a parte amino é carregada positivamente. Só que uma vez que você faz as ligações peptídicas, pessoal, essas ligações peptídicas perdem esse caráter polar, né, do grupo ácido e do grupo amino, tá? E acaba criando ligações covalentes não carregadas. Então, o que a gente tem que começar a prestar atenção, principalmente peptídeos e proteínas, é a sequência dos aminoácidos que compõem, porque o que confere uma propriedade específica de cada peptídeo é a sequência desses grupos laterais dos aminoácidos que compõem a sequência do peptídeo ou da proteína, tá? Então, as cadeias laterais é as que contribuem de forma mais significativa para a atividade de uma proteína, tá? Então, a carga, se ela tem uma densidade de carga positiva, se ela é solúvel em água, se ela interage com algum tipo de substrato específico, então depende muito das cadeias laterais. A gente vai ver rapidinho os tipos de estruturas de proteínas. Então, vamos ampliar agora um pouco o espectro, né? A gente estava falando só de peptídeos. Vamos aumentar um pouco agora, vamos ver, analisar as estruturas de proteínas. As estruturas de proteínas são divididas em 3 tipos. A gente costuma dizer que existe a estrutura primária, a secundária e a terciária. Existe a quaternária, ainda que eu acho que não sei se eu coloquei aqui. Tá? A primária está aqui. O que consiste uma estrutura
primária de proteína. A estrutura primária de proteína, ela descreve apenas a sequência de aminoácidos que compõem a estrutura da proteína. Então, toda vez que você fala estrutura primária, é só a sequência de quais aminoácidos estão compondo essa proteína. Então, é só a sequência. Só que a gente vê, principalmente em estruturas de raio-x ou ilustrações, que o formato dessas proteínas varia bastante, tá? E aí, no ponto de vista, vamos dizer assim, tridimensional, né? Como que essas cadeias estão dispostas no espaço, aí a gente tem que analisar o que a gente chama de estrutura secundária e estrutura terciária, tá? A estrutura secundária, na verdade, a gente observa a forma que essas sequências de aminoácidos estão dispostos no espaço em regiões específicas, tá? Então, é algo mais direcionado. Então, nas estruturas secundárias, a gente analisa principalmente estruturas que a gente chama de alfa-hélice, tá? E as folhas beta. Existe uma terceira estrutura secundária que são as alças, tá? Que são os ganchinhos que dão voltas na estrutura, tá? Que já vamos, se tiver slide aqui, vou mostrar para vocês. Então, a estrutura primária é só a sequência, só estou interessado na sequência. A estrutura secundária mostra em regiões específicas da proteína se ela tem estruturas de alfa-hélice, que são aquelas, parece aquele macarrão parafuso, ou as folhas beta, que são sequências preguiadas, né, que a gente fala, e elas são ilustradas por setas em representações, tá? Existe a estrutura terciária, que é a combinação dessas estruturas secundárias, mais algumas interações que ocorrem dentro da própria sequência de aminoácidos, pontos de hidrogênio, ligações de hidrogênio, pontos de sulfeto, interações eletrostáticas, interações de polo. E a estrutura quaternária, que seria uma estrutura acima da terciária, é quando você combina várias estruturas terciárias que não são uma única sequência, são unidades de sequências de proteínas que no conjunto compõem a estrutura de uma proteína propriamente dita. Então, por exemplo, aqui a gente tem a hemoglobina. A hemoglobina é formada por 4 subunidades, que a gente chama de... E cada subunidade, ela é uma estrutura terciária, certo? E nessa estrutura terciária, a gente observa partes... Aqui não dá para ver direito, tá, pessoal? Mas regiões da estrutura terciária que são formadas por alfa-hélice, folhas beta, e a sequência mesmo de aminoácidos é a estrutura primária. Tá? Então, aqui, a estrutura primária, de novo, é só a sequência linear de aminoácidos. Você quer saber só a ordem que esses aminoácidos estão ligados, tá? Por que é interessante saber a sequência de aminoácidos? Porque você pode, hoje em dia, prever a estrutura tridimensional, principalmente quando você sintetiza, né? Quando você sintetiza uma proteína, você quer saber como que vai ser a estrutura tridimensional com base na sequência de aminoácidos, você consegue prever a estrutura. Informações sobre funcionamento, para que tipo de proteína, qual o papel dessa proteína, né? De onde vem essa proteína também. E uma coisa interessante que eu coloquei em negrito, saber a estrutura primária ajuda a gente a ter algumas noções, algumas informações sobre a evolução. E também ajuda no diagnóstico de doenças, caso haja uma diferença de sequência, vinda de uma mutação, alguma coisa do tipo, tá? Esse lance de evolução molecular é bastante interessante, pessoal, porque sabendo a sequência de aminoácidos, por exemplo, de uma proteína que existe em vários micro-organismos diferentes, organismos e micro-organismos diferentes, você pode criar o que a gente chama de árvore filogenética. Por exemplo, se você sabe a sequência do citocromo C, que é uma proteína bastante importante relacionada à respiração, e você começa a tentar criar semelhanças, né? Sequencia o citocromo C de vários organismos diferentes, você cria uma certa... você consegue, dependendo da similaridade dessa sequência, você pode criar uma árvore filogenética. Então, a sequência muito parecida entre macacos, chimpanzés e homens e humanos, tá? Dá a entender que eles tenham alguma semelhança com base na sequência
de aminoácidos que compõem uma proteína. Então, é só um exemplo. Professor, como é que a gente determina essa sequência? Como é que a gente sabe como que cada aminoácido compõe a proteína? Então, existem grupos, na verdade, hoje existem equipamentos, né, que sequenciam proteínas. Então, você tem que ter a proteína pura, óbvio, você tem que ter uma proteína lá, certo? Não uma proteína, mas um único tipo de proteína naquela composição. E aí, o equipamento sequencia para você. Ele vai quebrando, tá? Existem técnicas de sequenciamento. Eu não sei se o professor de teoria vai falar para vocês, mas existe, você faz reações e vai quebrando, ou em partes específicas, ou você vai quebrando sempre a ponta e analisa o aminoácido que for saindo, e aí ele vai sequenciando um por um. Então, falando de novo sobre a estrutura primária, a gente falou da estrutura primária, a estrutura secundária, então, é a conformação local do esqueleto da proteína. Então, se você observa regiões específicas da proteína, você consegue identificar formatos específicos em determinadas regiões da proteína, a gente fala isso de estrutura secundária. Então, em muitas ilustrações de proteínas, né, de desenhos de proteínas, a gente vê, por exemplo, essa forma helicoidal, que é a alfa-hélice, tá? Essa é uma das principais. Então, a sequência de aminoácidos, ela acaba dando voltas aqui. Por que ela acaba tendo esse formato helicoidal aqui? Porque ocorre ligações de hidrogênio, tá? Entre o oxigênio de uma ligação peptídica com o hidrogênio de uma outra ligação peptídica de 2 a 3 aminoácidos de distância, tá? E aí, à medida que ocorrem essas ligações de hidrogênio aqui próximas, né? Agora eu esqueci a diferença, acho que 3 ou... Não sei se são 2, tá? 3 ou 4 aminoácidos de diferença, você acaba criando essa hélice aqui, tá? Então, o fato de ele ter esse formato aqui se deve às ligações de hidrogênio que ocorrem entre o NH de uma ligação peptídica com a carbonila de outra ligação peptídica. Muitas ilustrações também são representadas por setas. Tá? O que são essas setas? Seriam uma sequência que a gente chama de folha beta. Tá? Folha beta seria a sequência de aminoácidos em paralelo com uma outra sequência de aminoácidos e acaba gerando o que a gente chama de plano. Tá? Então, acaba criando esse alinhamento. E esse alinhamento pode ser o que a gente chama de antiparalelo ou paralelo, quando os dois estão indo na mesma direção. Nesse caso aqui, a gente tem uma seta indo para cima e uma seta indo para baixo. Então, eles estão no formato antiparalelo, tá? Então, toda vez que você tem uma seta, é muito provável que existe uma outra seta ou na mesma direção ou na direção contrária, tá? Por quê? Porque as folhas beta são formadas justamente por esse pareamento aqui de cadeias. E esse pareamento, de novo, são ligações de hidrogênio que ocorrem entre o NH e a carbonila, só que agora de uma sequência com uma outra sequência. Então, muitas vezes a gente vê desenhos desse tipo, né, que são representações de estruturas, nesse caso aqui, já uma estrutura terciária de uma provável proteína. Tá? Então, a gente vê essas voltinhas que são as alfa-hélices, né? A gente tem algumas setas aqui, ó, essa seta pareando com essa, tá? Essa seta pareando um pouquinho torta com essa verde pareando com essa outra verde mais escuro, e essa folha beta pareando com essa folha beta, tá? Então, a gente tem então, regiões de alfa-hélices, folhas beta, e um outro tipo que a gente chama de voltas ou curvas, tá? E nós chamamos melhor tradução, que são as voltas beta, que são essas curvinhas aqui, que a gente encontra em determinadas regiões aqui da proteína. Então, toda vez que você tem uma curvinha, né, que não faz parte nem de alfa-hélice, nem de folha beta, né, só fazendo uma curva simples, muitas vezes os livros chamam isso de voltas beta e consideram isso como um terceiro tipo de estrutura secundária. As estruturas terciárias, então, seria o conjunto seria o todo, né? Então, juntando tudo e considerando também não só as estruturas secundárias, tá? Alfa-hélice, folhas beta, mas também alguns tipos de interações que ocorrem em função
do grupo lateral de aminoácidos, por exemplo, interações hidrofóbicas, pontes de sulfeto, interações eletrostáticas, ligações de hidrogênio a longa distância. Em algumas proteínas, a gente pode ter presença de metais, cátions metálicos, que vão coordenar com algum ponto específico, com alguns aminoácidos específicos. Então, coordenação metal-íon-metal, tá? O conjunto de tudo isso, você acaba criando a estrutura terciária, tá? Então, aqui tem uma outra ilustração de outro livro, enfatizando também que a estrutura terciária é o todo, e aí a gente engloba não só aquelas estruturas secundárias, mas algumas interações que faz o porquê, que explica o porquê que tem essa curva, essa curva fechada, porque ocorre uma interação eletrostática aqui, certo? Esse caso aqui faz uma curva porque provavelmente tem uma ligação de hidrogênio entre uma cadeia distante de uma outra cadeia. Aqui tem uma ligação de enxofre, uma ponte de sulfeto que faz com que essas duas alças aqui se aproximem. Existem também interações hidrofóbicas que fazem com que essas duas cadeias se abram um pouco. Então, o conjunto de tudo isso, mais as estruturas secundárias, garante a formação da estrutura terciária. A estrutura quaternária, como eu já falei lá atrás, é a organização das subunidades, ou seja, várias estruturas terciárias se juntando. Podem ser idênticas ou diferentes, tá? E existe um arranjo definido. Então, o exemplo mais comum é a hemoglobina. Hemoglobina não é uma proteína só, são várias estruturas terciárias juntas, né? Várias subunidades de estruturas terciárias. E essas interações que mantêm essas subunidades podem ser, muitas vezes, interações não covalentes. Então, de novo, aqui a representação das 4 subunidades que compõem a hemoglobina. Isso daqui que parece um pogobol, parece um chiclete com uma moeda encravada no chiclete, isso aqui são as unidades M, que é a parte não proteica aqui da hemoglobina, onde está o grupo M, né? A porfirina e o átomo de ferro aqui, né? O íon de ferro. Já vou chegar lá na parte da prática de hoje, pessoal. Só encerrando aqui, apresentando algumas funções de proteínas. Uma das principais que está mais em alta hoje é justamente os anticorpos, tá? Então, os anticorpos são formados a partir do momento que você toma um antígeno entra no seu corpo, certo? Então, a vacina, por exemplo, a vacina pode ser um antígeno enfraquecido, e aí seu corpo vai estimular a produção de anticorpos específicos para aquele antígeno. Certo? Eu não vou entrar muito em detalhes da parte bioquímica de vacinas, tá? Mas só para mostrar que anticorpos que são produzidos no nosso corpo, eles são formados por cadeias de proteína. Então, aqui onde está bem pequenininho, ó, são várias subunidades compondo a estrutura do anticorpo. O anticorpo tem uma estrutura comum que parece um Y, né? Então, parece esse formato aqui de Y, que muitos livros ilustram, resumem o desenho, né, como esse Y aqui, e essas regiões aqui, elas são as regiões que vão interagir com o antígeno. Então, existem regiões específicas onde ele vai interagir com o antígeno, que são essas aqui, e essa ilustração mostra bem, então, aqui vamos supor que isso aqui é um vírus, e aqui existem regiões específicas do vírus que vão interagir com o anticorpo. Proteínas são encontradas também como receptores de membrana. Existe um receptor aqui bastante interessante, pessoal, que é a rodopsina. Bioquímica não é meu forte, mas eu procuro lembrar de algumas coisas. É que a rodopsina é a proteína que recebe a luz de um objeto, né? E essa proteína converte a luz e transmite agora estou esquecendo aqui a parte da rodopsina, mas é a proteína associada ao processo de visão, né, do nosso olho, fica na retina. Tá? Então, ele que vai receber é uma proteína que aqui dentro existe uma molécula do retinal, que ele que vai dar uma mudança na estrutura do retinal com a absorção da luz. Isso cria um sinal, desencadeia um ciclo metabólico relacionado ao processo de visão. Tá?
Assim, é só, não precisa estudar isso a fundo, pessoal, que isso aqui é bioquímica metabólica meio que avançada. Receptores de membrana existem de vários tipos, tá? Esse outro aqui é relacionado a fatores de crescimento. Eu estou esquecendo agora, pessoal, que isso aqui faz tempo que eu dei, tá? Aqui provavelmente do sistema hormonal, tá? Aqui é um sistema de crescimento, fator de crescimento. Aqui é um fator hormonal, tá? E esse aqui é acetilcolina. Próxima aula eu falo o que é, porque eu esqueci agora, tá? Então, muitos hormônios são formados por sequências de aminoácidos. A gente mostrou lá atrás a insulina, tá? Fatores de crescimento, isso, tá? Existem proteínas que têm a função estritamente voltada à estrutura, tá? Então, queratina, colágeno. O pessoal compra, tem bastante gente que compra colágeno como nutracêutico, né? Pessoal, colágeno existe na gelatina Royal, gelatina Oetker. Vocês não precisam comprar aqueles colágenos em pó super caro que promete como fosse um cosmético de dentro para fora, né? Mas colágeno existe na gelatina que você come quando era criança, pessoal. Então é só comer gelatina que tem lá colágeno do mesmo jeito, tá? Queratina encontrada em pelos, né? Colágeno encontrados em tendões. Existem algumas estruturas interior, por exemplo, que mantém a estrutura de algumas organelas. Nesse aqui são os microtúbulos que encontrados dentro do retículo, que é a mitocôndria, né? Então são encontradas em algumas células específicas. Então, estou esquecendo muita coisa. E muitas proteínas que ajudam a simplesmente controlar o fluxo de nutrientes ou de substâncias específicas dentro e fora de regiões, por exemplo, núcleo, citoplasma intracelular e extracelular. Então, existem poros, né, que são os mediadores de sais, de substâncias, de nutrientes entre o meio externo e o meio interno. E uma das funções mais importantes das proteínas são as enzimas, né, que são catalisadores biológicos que atuam em vários processos de metabolismo, catabolismo. Tá? Aqui algumas enzimas, essa aqui são enzimas responsáveis pelo processo de duplicação do DNA. Existem enzimas que são responsáveis, por exemplo, por digerir outras proteínas. Essa aqui são responsáveis por auxiliar no processo de oxidação. Aqui é a amilase, então provavelmente relacionada à conversão de respiração, né? Conversão de açúcar. Aqui desidrogenase, processo de respiração, e assim vai. Dúvidas? Então, eu gastei 40 minutos aqui para comentar um pouco sobre a parte teórica envolvida nesse experimento. Então, uma vez visto as proteínas, o experimento de hoje seria voltado a analisar desnaturação proteica. Vamos ver os tipos de desnaturação que a gente faz, tá? Você pode desnaturar aquelas proteínas, ou seja, o que é desnaturar? É alterar a estrutura terciária. Então, existem agentes desnaturantes que alteram a estrutura. E uma vez que você altera a estrutura, você perde permanentemente ou momentaneamente a propriedade dessa proteína, tá? Por exemplo, calor, ou seja, fornecer energia. Aumento de temperatura, você pode romper interações, tá? Então, o calor geralmente você rompe interações, ligações de hidrogênio, pode romper algumas pontes de sulfeto, interações eletrostáticas, e aí você altera a estrutura terciária da proteína. E alterar a estrutura terciária, você perde a propriedade da proteína. Variações de pH no meio e adições de sais, ela causa um efeito maior nas interações eletrostáticas, que seriam entre grupos laterais negativos com grupos laterais positivos. Tá? Então, essas interações, adições de sais, ou alteração do pH, causam um desbalanço dessas interações eletrostáticas.
A adição de ureia é uma técnica bastante específica para você desnaturar proteínas. Ela afeta principalmente nas ligações de hidrogênio, tá? Com base aqui dos 2NH2. E como ela acaba alterando as ligações de hidrogênio da proteína, você também pode perder a atividade dessa proteína. A adição de solventes orgânicos, ela acaba comprometendo as interações hidrofóbicas, as hidrofílicas na sua proteína. Outro reagente bastante específico é o mercaptoetanol. A hora que tem um enxofre aqui, né? Então, provavelmente deve afetar as pontes de sulfeto. E aí você altera a estrutura da proteína, tá? E essas aqui são apenas interações, tá? Então, você não altera, você não quebra ligações. Agora, se você quer quebrar ligações, por exemplo, você quer romper ligação peptídica, ou seja, você quer quebrar a proteína em dois. Para você fazer isso, você pode fazer o que a gente chama de hidrólise. Hidrolisar a ligação peptídica. Lembra que ligação peptídica entre ácido e amina? Então, você pode fazer a reação reversa, que é adicionando uma solução aquosa de um ácido bem forte e aumentar a temperatura, você rompe essas ligações e aí você compromete muito mais a atividade dessa proteína. Para não falar muito, eu achei um vídeo bastante interessante da desnaturação pelo efeito do pH. Tá? Então, ele vai mudando o pH do meio e a atividade dessa proteína muda em função do pH. Então, a desnaturação pode ser regenerada. Então, desnaturação não significa que você vai perder toda a atividade. Dependendo da propriedade que você trabalha, por exemplo, nesse caso pH, você consegue, você perde atividade, mas quando você volta o pH original, o pH que ele é ativo, ele volta, ele regenera a proteína volta a ser ativa. Tá? Então, a desnaturação, em algumas situações, principalmente essa aqui, não significa que você acabou com a proteína. Tá? Não tem mais volta. Tem sim. Tá? E essa proteína é muito interessante, pessoal. Eu peguei ela não por acaso, porque é uma proteína que, assim, não é que a proteína brilha, mas ela tem na sua composição cromóforo, que eu esqueci qual que é a estrutura, é uma molécula orgânica, se não me engano, e ela parece uma lanterna, né? Ela absorve luz azul e luz UV, né? Fundo do mar quase não tem muita luz entrando, e ela emite a luz verde. Então, essa luz verde que floresce, né? Que é com certeza ela fluorescente, e essa proteína foi isolada de águas vivas de uma costa, de uma praia da América do Norte, tá? E existem vários animais, organismos vivos que a gente chama de são bioluminescentes, tá? Águas marinhas, alguns plânctons, plantas, fungos, alguns animais. E hoje em dia, uma vez que eles isolaram essa proteína, né, caracterizaram, sequenciaram, e estão brincando com tecnologia DNA recombinante para que uma bactéria mais simples produza ele em grande quantidade, certo? E só por causa dessa proteína, que tem uma propriedade bastante interessante de florescer, de brilhar no escuro, foi tema de prêmio Nobel 2008 de Química. Tá? Então, esses três aqui ganharam o prêmio Nobel por descobrir essa proteína fluorescente verde. E aí eles começaram a brincar com essa proteína verde, né? Uma vez que você consegue cultivar em laboratório, né? Como está aqui, por exemplo, provavelmente isso aqui é uma bactéria geneticamente modificada que expressa o GFP, né? Você pode usar esse GFP como marcador para fazer brincar praticamente, né? De, de produzir animais fluorescentes, né? Então eles ingeriram gene, inseriram um gene no cromossomo do animal, o gene que expressa essa proteína, e aí o animal brilha no escuro, né? Eles colocaram até alimentos também, acho que isso aqui é algum sorvete que também tem essa proteína brilhando no escuro, tá? Olha, Leonardo, eu não sei dizer se ele regenera 100%, viu? O Enzo falou, não, lance de, por isso que existe uma comissão de ética, toda vez que você trabalha com animais,
você tem que ter uma comissão de ética que vai avaliar o seu, vamos supor que você quer colocar esse GFP em algum bicho específico, né? Então, tem uma comissão de ética que avalia a, se essa pesquisa é eticamente viável ou não, né? Se você pode fazer esse tipo de pesquisa. Tá? Imagina fazer isso num chimpanzé, né? Aí, talvez coelho seja o limite aqui, né? No caso. Bem, a gente vai ver agora o vídeo que está relacionado ao experimento de hoje, pessoal. A aula está indo um pouco além do que eu estava prevendo, achando que acaba mais rápido. No frasco número 1. Então, aqui foi feito esse experimento com 4 tubos. Ela, nesse caso, usou 2 frutas, né? 3 frutas. E esse um controle aqui, qual que é o objetivo? Sempre fazer um controle, né? O experimento controle, pessoal, serve para ver se o procedimento, se todo esse roteiro experimental está de acordo, né? Se a gelatina não endurecesse aqui só com água, é porque deu algum pau no experimento. Então, serve como controle propriamente dito, tá? Então, aqui a gente viu o efeito dos extratos vegetais, né? Então, no abacaxi existe a bromelina, né? Uma enzima que digere, que quebra ligações peptídicas, e ele quebrou ligações peptídicas presentes no colágeno, que é também uma proteína encontrada na gelatina. Tá? Espero que vocês tenham compreendido, apesar da velocidade rapidinho. E aí, o outro experimento do roteiro seria avaliar o efeito da atividade, o efeito da temperatura do suco de abacaxi na atividade enzimática. Tá? Não tem um vídeo associado a isso, então estou representando aqui com figura. Então, seria como se fizesse aquele mesmo experimento do vídeo, só que com suco de abacaxi muito quente. Tá? Então, antes de jogar o suco de abacaxi na gelatina, ele pegou um tubo, deixou o suco de abacaxi em temperatura ambiente, pegou outro tubo com suco de abacaxi apenas e esquentou a 60 graus, e pegou outro tubo e esquentou a 100 graus. Tá? Óbvio que depois você joga a temperatura lá para cima, você espera esfriar para você jogar a gelatina, porque se você esquentar e jogar a gelatina também vai desnaturar. Tá? Então, essa temperatura mais alta é para observar se desnatura a enzima, que também é uma proteína, ou seja, você vai inativar a enzima, e qual que é o resultado que a gente espera quando ele esquenta, ele desnatura por temperatura? É o suco de abacaxi não funcionar. O que significa o suco de abacaxi não funcionar? É gelificar, a gelatina funcionar. Tá? Então, no caso aqui, o tubo controle é a gelatina normal, endureceu. O tubo 2 é o suco de abacaxi a temperatura ambiente. Você vê que a gelatina ficou mole. De novo, o que significa a gelatina ficar mole? Significa que o suco de abacaxi desnaturou um pouco o colágeno da gelatina. Então, ele não ficou tão rígido. O tubo 3 a 60, ele ainda deixou a gelatina um pouco mole. Então, a essa temperatura, o suco de abacaxi, ele ainda é ativo. Tá? Ele não desnaturou completamente. Ele ainda é ativo. Então, nessa temperatura, você não desnaturou 100% do suco. Só que a 100 graus, olha só, 100 graus a gelatina ficou dura. Gelatina dura significa que o suco de abacaxi não funcionou. Então, provavelmente, essa temperatura você desnaturou a proteína do suco de abacaxi, que é uma enzima. Certo? Então, dá confusão esse experimento porque a gente está trabalhando com 2 proteínas, uma enzima e o colágeno, tá? A enzima está no suco de abacaxi, e aqui é um exemplo de desnaturar a enzima do abacaxi, que faz com que a gelatina gelifique, fique dura, tá? Agora, o último experimento aqui é o efeito do etanol em clara de ovo, que seria um outro experimento associado agora ao efeito dissolvente em proteína. Clara de ovo tem uma grande quantidade de albumina e água, e ela vai demonstrar o efeito de você jogar um solvente orgânico numa proteína.
Tá? Então, ela usou aqui clara de ovo, aqui o controle, em água, não mudou muito, só que em etanol e água quente, você vê a mudança aqui do aspecto da clara de ovo, demonstrando claramente aqui que houve uma mudança morfologicamente da estrutura da clara de ovo, né? Aqui ficou mais esbranquiçado, aqui esbranquiçou também, tá? Acabou cozinhando o ovo um pouco. Tá, então aqui é o efeito da temperatura e aqui é o efeito solvente afetando a estrutura terciária da albumina presente na clara de ovo. Tá? E aqui você acabou afetando um pouco a estrutura terciária também da proteína, certo? Ok? Acho que é só isso. A atividade vai ser um prazo de uma semana. O Marcos está falando aqui. Alguém come a casca do mamão? A fruta mesmo tem um pouquinho. Não precisa comer casca do mamão para quando você voltar da churrascaria. Assim. Abacaxi é mais interessante, né? Eu não sei outras frutas que pode ter também proteases, mas o mais comum é o abacaxi. Tanto é que aquele amaciante de carne que a gente compra, a pessoa comprava bastante antigamente, porque a carne era muito dura, não sei por quê. Hoje em dia a carne já é bem molinha. Mas antigamente, quando a carne era muito dura, a gente jogava um amaciante. Esse amaciante de carne tinha a proteína isolada do abacaxi. Tá? Bem, hoje o trabalho vai ser via Moodle, tá? Não vou precisar usar o Padlet, mas eu queria que o grupo enviasse, tá? Fosse um envio por grupo, sempre naquele esquema, colocando o cabeçalho, colocando quem que fez, quem participou, para eu ter o controle da presença. E a data limite é até semana que vem, até às 11 horas da semana que vem, tá? É bem simples, pessoal, é só responder essas 7 questões, pode responder no arquivo pode montar um arquivo do Word, um bloco de notas, que for. Essas 7 questões, se não me engano, está no roteiro, tá? E é basicamente responder com base nos experimentos que foram mostrados aqui e estão descritos na apostila, tá? Discute o efeito do suco de abacaxi sobre o colágeno, mas quanto mais detalhes, mais chances de vocês irem bem, tá? Ter uma melhor avaliação. Discutir o efeito da temperatura sobre as enzimas presentes no suco, o efeito do etanol sobre as proteínas de solução, as peptidases, o que são, gelatina, o que é uma gelatina, por que ele gelifica, uma coisa meio difícil, o efeito da temperatura sobre a desnaturação de proteínas no processo de cozimento, isso tem a ver também, por que a gente cozinha coisas, verduras, legumes, porque eles são duros, né? Então você altera as proteínas que compõem a estrutura de alguns vegetais, né? Isso torna o vegetal mais mole, por isso que você consegue alguns alimentos você precisa cozinhar para poder comer. Por que se pode utilizar abacaxi para amaciar carnes? Qual a relação entre o suco de abacaxi e os amaciantes de carne comerciais? Acabei de dar o spoiler agora há pouco, né? Então é bem simples, pessoal. Para esse experimento eu relaxei um pouquinho. Eu só vou pedir para vocês responderem essas 7 questões, entregar. Ano passado eu pedi para entregar no mesmo dia, mas hoje eu vou pedir para vocês entregarem até sexta que vem, às 11 horas, em grupo. Tá? Quem tiver sozinho, vou pedir para apresentar sozinho, né? O melhor é fazer em grupo para vocês terem menos trabalho, certo? Tudo bem? Professor, só para confirmar, aonde que é para enviar o Pelo arquivo? Moodle. Só que eu não coloquei nada lá ainda. Eu vou colocar quando acabar essa aula aqui. Eu vou abrir lá um repositório para vocês enviarem. Pode ser um doc ou um PDF. Eu prefiro PDF, que ele é mais leve, né? Fica mais fácil de ver. Perfeito. E aí só um para o grupo já tá ok, né? Isso, um por grupo tá ok. Você identifica, põe o nome do grupo, os integrantes que ajudaram, né, que participaram nessa tarefa, nessa atividade, para ter o controle para aqueles que não estão aqui na aula de hoje, a gente só tem 20 pessoas aqui, menos de 20. Então muita gente faltou. Eu preciso saber, senão eu vou começar a me perder quem é que fez em grupo, quem é que não fez em grupo, tá? Para poder cobrar depois individualmente. Perfeito, obrigado.
Valeu, Gabriel. Então, quem não tem mais dúvidas... Enzo, você quer falar alguma coisa? Quero, professor, por favor. Por um acaso o senhor pode mandar o Jamboard da semana passada? Porque eu e meu grupo a gente teve que mudar a mina, a gente ficou de enviar para você depois. Tá, eu vou ver se eu tenho ele aqui. Eu mando sim. E mais uma dúvida, professor. No segundo experimento lá dos sucos, você falou que depois ele da temperatura o que isso causava para desnaturar a enzima, mas a temperatura não desnatura também o colágeno? Sim. Então, por isso que o procedimento experimental é importante, tá? Foi bom ter feito essa pergunta, porque eu repito de novo, porque ele esquenta o suco, certo? Joga a temperatura lá para o alto, só que ele esfria antes de jogar Ah, gelatina. tá. Se você jogar ele quente, aí você vai desnaturar a gelatina também. Então, ele esquenta o Entendi. suco, esfria, certo? Só que nesse aquecimento e nesse resfriamento, o efeito da temperatura, a desnaturação, no caso, aí é permanente, certo? E aí, quando você joga a gelatina, a temperatura e põe no gelo para gelificar, ele não gelificou. Quer dizer, ele Ah, gelificou. Aí ele gelificou. Isso. tá, obrigado. Minha dúvida era mais se por que a temperatura ia desnaturar só a enzima, mas agora eu já entendi. É a sequência de eventos, tá? Então, Uhum, você esquenta só o suco e esfria esse suco quente. Senão, se você jogar a gelatina no suco quente, vai desnaturar. Você vai uhum, achar que o suco ainda estava ativo. entendi. Aí o senhor vai mandar o Jamboard aqui mesmo ou no Eu senhor acha? vou, eu vou colocar lá no Moodle, Tá bom, tá bom? beleza. Obrigado, professor. Nada, gente. Mais dúvidas, pessoal? Pessoal, a tarefa é bem simples, pessoal. Isso acho que é só para relembrar, é uma atividade para relembrar o que a gente viu hoje. Vocês não precisam fazer agora, mas combinem entre vocês, quem está aqui, para fazer em grupo e me entregar até sexta que vem. Tá certo? Bem, então, como vocês não têm mais dúvidas, eu vou me despedindo aqui. A gente se vê na sexta que vem para a próxima prática. Cuidem-se, tá? Cuidado agora que a gente está num período difícil. Então, cuidem de si mesmos, cuidem dos outros, que eu espero que semana que vem a gente se reencontre e a gente esteja numa situação melhor aqui, tá? Então, boa noite, pessoal. Bons estudos. Até mais. Boa noite. Boa noite, professor. Tchau, tchau.